Rádio Bandeirantes. Atenção, emissoras curiosas da Rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de 3 fatos importantes do dia 2 de abril. Em 2 de abril de 1982, a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas e rendeu a administração britânica no arquipélago. A guerra durou 6 meses. Na mesma data, um ano depois, a cantora Clara Nunes morreu aos 40 anos, vítima de uma parada cardíaca. Em 2 de abril de 2005, morreu na Cidade do Vaticano, em Roma, aos 84 anos, o Papa João Paulo II. 2 meses antes, ele havia sido internado 2 vezes por causa de problemas respiratórios e chegou a fazer uma traqueostomia. O religioso foi o 3º sumo pontífice com papado mais longo da história. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Respostas para quase tudo. Assuntos com que você nunca se preocupou. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Responda. Você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte. Good morning, we talked the whole night through. Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play. Hoje é 2 de abril de 2011, o Você é Curioso está entrando no ar, hoje com o Good Morning da cantora sueca Miss Li, Silvânia, gravada em 2007. Depois de 3 semanas, te encontro aqui! Na semana passada brincaram que parecíamos o feitiço de Acla, né? Quando a gente não se encontrava, né? Agora estamos juntos. Você estava aqui no prédio da Bienal, onde aconteceu a risadaria. Eu Silvânia de azul, que prova que nós estamos juntos. Isso. Se não estivéssemos, podia chutar qualquer cor. Qualquer cor, ninguém né? tá vendo mesmo. Então. Começamos o programa com a abobrinha do dia. Abobrinha do dia. A Agência Federal de Regulação de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos permitiu que uma empresa estampasse nos preservativos a famosa língua de Gene Simmons, baixista e vocalista do Kiss. Os preservativos da empresa já traziam imagens da banda de rock nas embalagens, mas essa é a primeira vez que a agência permite o uso de publicidade na própria camisinha. Os preservativos com a imagem da língua de Simmons podem ser vistos no site graphiccarmor.com. Aquela famosa língua. Virou camiseta também, estampa de camiseta, né? Confira as atrações do Você é Curioso de hoje. Curiosidades de um colecionador de Playmobil. Um especialista em gente que mente. É verdade, ó, eu juro que é verdade. A estreia do quadro Interferência. Vamos reviver aqui ao vivo o Patrulha Bandeirantes. Na reportagem especial você vai saber como funcionam os sebos online. E ainda tem Mofolândia, site curioso, Caçadores da Música Perdida, Deus Zebra. O verdadeiro ou farsa de 1º de abril. Tudo isso e muito mais. Você é Curioso está no ar com o nosso teste do dia. Né? Nossa, toca de tudo aqui mesmo. O que você quer saber? Quem é o autor de Grande Valsa Brilhante? Dica no próximo bloco. É a dica mais óbvia que alguém pode pensar. Mas então, se você já sabe, eu quero arriscar no palpite, ligue para o 3743-8040, ramal 4. Hoje é a Camila Matoso que está na coordenação. O fax é o 3131-3637, o e-mail é riberoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do livro Guia dos Curiosos Brasil, do Marcelo Duarte. Já tem curiosidades da presidente Dilma Rousseff, a versão atualizada. Olha. E para começar o programa com força total, Antônio Carlos Cabreira e o quadro Mofolândia. O Cabreira é autor dos livros Mofolândia Volume 1 e Almanaque da Música Brega.
Morpholândia. O primeiro disco de uma das bandas mais emblemáticas da música eletrônica dos anos 80 está fazendo aniversário. A dupla Soft Cell lançou o LP Non-Stop Erotic Cabaret há exatos 30 anos. O grupo formado por Mark Almond e David Ball estourou nas paradas do mundo todo com a música Tainted Love. A canção Tainted Love foi gravada originalmente por Gloria Jones em 1964. A versão original passou despercebida pelo grande público e só fez sucesso mesmo com o Soft Cell. Mas nem só de Tainted Love vive o Soft Cell. O LP Non-Stop Erotic Cabaret tem outros sucessos como Where Did Our Love Go, que está sendo usado atualmente em uma campanha publicitária. Outro hit do disco é Backseater. Para fechar, fique com o single de 1982 do Soft Cell chamado Torch. Antônio Carlos Cabreira, do site Morpholândia, www.morpholândia.com.br, para o Você é Curioso? E olha o e-mail. Pessoal, ouvi outro dia o Marcelo colocar no fim do Curioso uma música da Ruth Marlene, uma espécie de Rita Cadillac portuguesa. E um outro dia aquela do Chama o Antônio. Descobri coisa melhor, ou pior, como queiram. Tem um músico chamado Kim Barreiros, que é uma espécie de Genival Lacerda lusitano, famoso na terrinha por músicas de duplo sentido, como esta chamada O Sorveteiro, mas também conhecida como Chupa Teresa. Ele queria que a gente colocasse o sorveteiro no... Não dá. O sorveteiro não dá. Programa de família. Então vamos fazer o seguinte. Como a gente adorou o Kim Barreiros, que é de fato o Genival Lacerda português, nós escolhemos outra. Aeroporto de Mosquito, em homenagem ao Mauro Betting. Eu conheço um camarada que é muito vaidoso. Não sei se eu falei, quem mandou foi o Gabriel Damasio, de Aracaju, Sergipe. Grande descoberta. Mas olha, é difícil achar uma música do Kim Barreiros que dê pra tocar, viu? Porque Mas essa é legal. tinha uma que tira a roupa, é muito engraçada, mas também não dá pra tocar aqui. Quem quiser que vá ver, né, entra no YouTube. Kim Barreiros, o sorveteiro é ótima, mas não vou tocar também aqui não. E tira a roupa é mais engraçada ainda. Você é curioso, dá uma paradinha, mas volta já conversando com um colecionador de Playmobil. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é curioso, está de volta. Participe do nosso teste do dia.
você que é pianista, você que Nossa. podia dar a dica do quem é o autor. Agora que você me avisa, assim, Valsa na hora, Brilhante. assim, porque eu não pensei em nada até agora. Achei que você fosse dar dica. Não, eu posso dar, é a mais óbvia de todas. Do agora, eu espero que Não, pode falar. O nome deste compositor lembra uma bebida alcoólica. Não Mais dá. fácil, não, gente, só falando o nome. Tá certo. Né? Mas quem me dera ser pianista, né? Mas tudo bem. Mãos grandes eu tenho, assim, os dedos longos. Você mas já eu não fala tenho a mínima- japonês. Você vê, Também só faltava ser Só pianista. faltava também, né? Demais. Se você sabe eu quero arriscar no palpite, ligue para o 3743-8040, ramal 4. Fax é o 3131-3637. O e-mail é o rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do livro O Guia dos Curiosos Brasil, do Marcelo Duarte. E olha, eu posso dizer que o Alessandro Tanner é um dos meus. Ele é gerente comercial, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a coleção dele. Ele é colecionador de Playmobil. Agora tocou fundo, né? Na infância, na adolescência de muita gente. E olha, como o Alessandro, são mais de 400 no Brasil e outros tantos no exterior. Então vamos conversar sobre essa coleção com o Alessandro Tanner. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Quantos são na sua coleção? Olha, não contabilizados são mais de 3.500 itens hoje. Por que não contabilizado? Você guarda alguns na cueca, assim? Não, porque até hoje eu não consegui contar todos. Ah! É porque é bastante mesmo. Alessandro, eu lembro da minha época de Playmobil do circo, né? Que era lindo, maravilhoso. Na sua época que você disse seria o circo azul ou um circo vermelho? O azul, O azul, perfeito. Feito pela Troll, feito pela Troll. corretamente. O Playmobil começou a chegar com a Troll, né? Não tinha a gente não tinha brinquedo importado aqui. O Playmobil ele surgiu em 1974 na Alemanha, na feira de Nuremberg. Tá apresentado pelo Hans Beck, através da empresa Geobra. E ele abriu-se para o mundo em 1976. Nessa época, a Troll conseguiu a licença para poder estar fabricando aqui no Brasil. Então veio pela Troll em 1976 no Brasil. Aí em diante ela começou a produzir respeitando o que era produzido lá na Alemanha. Então nós não tínhamos itens importados, tudo era produção nacional, seguindo os moldes da matriz alemã. Mas a gente não conseguia acompanhar a quantidade de variações que eles tinham lá. Não, respeitosamente a Troll produzia os mesmos itens que a Alemanha. Embora na década de 70, né, 76 até 80, na década de 80, nós não tínhamos esse paralelo com o exterior, a Troll conseguia trazer rapidamente as novidades para o Brasil. E hoje todos os itens são vendidos iguaizinhos em todos os países do mundo? Então, no Brasil aconteceu o seguinte, foi pela Troll de 76 até 89, 1990, depois que o dono da Troll faleceu, que era o Adilson Funari, exatamente, que depois veio ser o pai do Plano Cruzado. A Estrela assumiu em 1990 a licença e produziu até 1999 aqui no Brasil, aí já com uma personalização própria. Tá? Desse período em diante, a licença não renovou, a Estrela não renovou a licença dela com a Geobra e o Brasil ficou aí órfão do produto. Embora lá fora, o Playmobil é muito forte. Ele não existe somente o brinquedo. Ele existe linha didática, ele existe, tem parques temáticos, tem jogos de videogame, DS, Nintendo, Wii, ou seja, lá fora é um universo de possibilidades com o Playmobil. E ele voltou agora para o Brasil em 2008, através da Sunny Brinquedos. Então, assim, tudo que tem no Brasil hoje em linha comercial é importado. Uhum. Porém, assim, a fabricação, né, pegando a pergunta da Silvana, hoje no mundo, as linhas existentes são as mesmas, tá? Existem somente 4 fábricas no mundo, tá? Os bonecos, aí é uma das curiosidades, é fabricado somente pela fábrica da Geobra em Zindorf, na Alemanha, e na fábrica de Malta, tá? E existem algumas personalizações de acordo com alguns países. Tudo que a Geobra lança na Alemanha, ela também faz uma linha paralela para os Estados Unidos, até por uma questão de tradução de línguas, né? Então a gente tem, por exemplo, itens, pegar até um caso da polícia, que lá se fala Polizei, né? Lá são viaturas, até 2010, eram viaturas verdes, tal, e para os Estados Unidos foram feitas viaturas azuis. E também a gente vê a distinção dos bonecos, que lá já é um boneco mais alemão, sempre em maioria
loirinho, moreninho, branquinho, e já para o mercado dos Estados Unidos nós temos os bonecos afrodescendentes. Que bacana, cada detalhe de quem é colecionador. E tem muita variedade, né? Eu falei do circo aqui, Sim. mas eu lembro do Velho Oeste, tinha do polícia. O colecionador, ele compra tudo ou ele faz coleções temáticas, Alessandro? Olha, o colecionador brasileiro, né, ele tenta colecionar tudo, porque é difícil, tá? Mas assim... Difícil e caro, né? Ele se torna caro hoje porque é importado, né? Aí a gente tem as questões tributáveis brasileiras que não colabora muito com a gente. Mas, lá fora o produto é muito acessível, tá? As linhas que você citou inicialmente, em 74, no lançamento, foram criadas somente 3 linhas, que foram a linha indígena, a linha de construtores e também a linha medieval. Então eram feitos somente bonecos. A partir de 78, 79, que houve edição de veículos e estruturas residenciais, castelos, enfim, aí em diante. Agora, a gente vê também, Alessandro, principalmente no YouTube, diversas cenas de filmes, né, sendo montadas lá com bonequinhos do Playmobil. Isso daí, eles são lançados mesmo ou é alguma adaptação de algum fã que depois... né, monta aquele filminho? Assim, é interessante porque assim, a variedade do Playmobil entre seus temas, que a gente tem, que nem iniciou com temas básicos, né, circo, construção, medieval, polícia, médico, bombeiro, assim, os temas básicos. Até uma curiosidade dessas linhas é o seguinte, quando foi lançado o Playmobil, o objetivo dele é retratar o cotidiano. Então todos os veículos e cenas foram criadas, era... basicamente, réplicas do que existia na realidade. Então, veículos, construções, casas, tudo tinha um fundamento de realidade. E o boneco, aí vem a grande curiosidade, quem não lembra do simpático sorriso do Playmobil, né? Uhum. Aquele cabelinho espetadinho e ele não ter ouvido e nem nariz, né? Então, assim, a concepção do boneco ele foi baseado em desenhos de crianças até 3, 4 anos de idade, onde você faz o rosto de um boneco, era uma bolinha, um olhinho, um sorrisinho, um cabelinho assim, né, meio zigue-zague. Então, esse foi a concepção do projeto, que vem se mantendo até hoje. Uma curiosidade que eu tenho quando a gente conversa com colecionador, Alessandro, colecionador, gosta de deixar aparente a coleção, né? Sim. Você deixa montadinho, então tem o circo, todo o cenário, né? O cenário, se alguém chegar na sua casa, consegue ver tudo isso? Toda a coleção, não. O outro grande problema do colecionador também vem a ser espaço, né? Porque, queira ou não, o Playmobil, assim, ele tem um certo volume. E pela quantidade também é necessário ali um pequeno marabalismo. Mas, assim, no começo do ano, eu fiz uma aquisição de apartamento novo, já pensando no espaço específico da coleção. E quem tem coleção não adianta apenas ter uma coleção, você também tem que zelar, cuidar, como se fosse um membro de família. Você comprou um apartamento com 4 dormitórios, 3 para coleção e você se amontoa com a família lá. Isso, exatamente. Mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. Não chega tanto, não. Tá mais disciplinada a coisa. E aí, como são realizados? Aí você falou que participa de alguns fóruns, né? Sim. Sobre Playmobil. Só dando uma continuidade ali na pergunta. Pois não. Então, assim, eu tenho um espaço hoje que tem a coleção devidamente armazenada, e eu tenho o cuidado de ter pensado no espaço para poder expor. Então eu tenho hoje 4 metros quadrados de bancada, onde eu crio então os meus dioramas, que são cenários que retratam cotidiano. Aí nesses cenários, aí até pegando aquela pergunta anterior, pela variedade de bonecos que nós temos, e veículos e temas, nós conseguimos fazer as retratações de filmes. Então a gente consegue hoje pegar um Piratas do Caribe, com ilhas, com as caravelas, os barcos e todo o figurino em si, e fazer os stop motions. A gente consegue pegar a gama da linha circo e fazer ali, por exemplo, até uma retratação de um circo de Soleil, um circo Pinder, que é um circo europeu, né, muito famoso. Então, assim, a gente consegue aí replicar muitas cenas do cotidiano. E pelos vídeos que vocês veem aí pelo YouTube e tudo mais, é muito fácil essa criação.
o gostoso do stop motion é o trabalho que dá para fazer, porque pro colecionador a grande brincadeira é poder montar um cenário, retratar, fotografar, não tem aquela coisa de historinha, é mais de produção mesmo. Você é casado, tem filhos, Alessandro? Não, eu sou solteiro. Porque depois quero ver como você vai fazer, viu? Porque as minhas coleções são todas detonadas já. A questão família é um detalhe, né? A gente fala que assim, ser colecionador você não tem só um problema físico, estrutural e às vezes financeiro, você tem também dentro do relacionamento, né? Eu tive que comprar um monte de cadeado, porque senão as minhas coleções... Imagina, eu tenho uma coleção de carrinhos, de filmes, assim, né? O DeLorean lá do De Volta para o Futuro, os Batmóveis. Um dia eu chego em casa, tá meu filho brincando com os meus carrinhos. Não, isso aí tive que comprar um cadeado, mas brincar com os meus carrinhos, não. Teve uma feira que eu participei que foi a Comics, né? Então a gente tem ali vários colecionadores dos mais diversos temas de action figures e afins, né? E interessante que a vitrine do nosso lado era uma réplicas de carros de Fórmula 1. Então tinha todos os carros que o Senna teve durante a carreira dele, tudo em escala, né? E no último dia esse colecionador levou o filho de 5 anos de idade. Aí ele falou assim, meu Deus, essa criança vai ver esse carrinho que ele nunca viu na vida, que eu nunca mostrei pra ele. Ele vai querer brincar, eu tô ferrado, tem que comprar uma réplica da réplica pra ele poder brincar, senão ele vai me encher as paciências. Você só esqueceu de contar que o menino foi algemado, né? Não, tinha um vidro de proteção entre o público e os itens, então a gente ficava mais tranquilo. E no meu apartamento eu tenho uma plaquinha lá, proibido para menores de 16 anos. É isso aí. O Antônio Mir, que é nosso colaborador aqui no Você é Curioso, que também tem um Playmobil da Estação Espacial, tá perguntando se você tem algo específico do Playmobil do Japão. Do Japão, não, né? Assim, do Japão a gente sabe que lá tem algumas coisas exclusivas, inclusive uma montanha-russa que só foi feito pra lá, né? Que é a gente chama de mosca branca, que o dia que alguém encontrar, assim, é muito raro. Mas assim, nós temos itens que tem peças fabricadas na China, né? Assim, das linhas atuais. Mas especificamente do Japão eu não tenho. Olha, queria muito agradecer a entrevista do Alessandro Tanner, conversou aqui com a gente, colecionador de Playmobil, deixar o fórum aqui, o endereço do fórum, www.playbrasilmobil.com.br. Quem quiser conhecer mais, conversar com os colecionadores, entra no www.playbrasilmobil.com.br. Alessandro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, só estender um segundinho. Claro. No dia 17 agora de abril, nós vamos estar fazendo um encontro de colecionadores aqui em São Paulo, no restaurante Ragazzo ali da Faria Lima, Brigadeiro Faria Lima, a partir das 13 horas. Então, o fórum também convida todos os apaixonados pelo brinquedo que quiser comparecer ali, tá? As informações vão estar no fórum também, a partir de segunda-feira, www.playbrasilmobil.com.br. Muito bacana. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom encontro, hein? Um abraço. Muito obrigado, prazer. Obrigado. E daqui a pouco tem estreia aqui no Você é Curioso, um novo quadro Interferência. Nós vamos contar a história de um antigo programa da Bandeirantes e vamos reproduzir, vamos fazer ao vivo aqui, eu, Silvânia, Salomão, Chico Prado, né? Vamos voltar no tempo e reconstituir o programa ao vivo, então não perca, não sai daí, nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Você é Curioso está de volta, participe do nosso teste do dia. Quem é o autor da Grande Valsa Brilhante? Eu vou repetir a mesma dica porque eu não tenho nenhuma outra pensada. O nome do compositor lembra uma bebida alcoólica. Olha, pelo menos aqui por e-mail, por enquanto, que eu recebo, todo mundo acertando, viu, Marcelo? Tá Uma fácil. bebida alcoólica que você toma no bar. Tá fácil. Se você sabe, eu quero arriscar um palpite, ligue para o 3743-8040 ramal 4. O fax é o 3131-3637. O e-mail é rbnoar@band.com.br. E no final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do livro Guia dos Curiosos Brasil, do Marcelo Duarte. E agora é hora 10h30 em ponto. Agora é hora de estreia de quadro novo no Você é Curioso. Agora no Você é Curioso, Interferência.
Nós vamos contar a história de um programa que marcou época no rádio brasileiro, né? Essa parte será apresentada pelo Marcelo Abud, radialista e professor de criação e produção de áudio, né? Que já esteve aqui com a gente, e ele mantém o blog, o podcast Peças Raras, www.peçasraras.blogspot.com, e todo primeiro sábado do mês estará aqui com a gente. Então o Marcelo apresenta o programa e depois, ao vivo, nós vamos reconstituir o programa aqui. O Salomão já está com a gente, o Chico Prado, eu e a Silvana. Então vamos à interferência. Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime. Não havia em São Paulo quem não conhecesse esse slogan. A partir de 1955, durante 2 décadas, o programa transforma em radioteatro os crimes publicados pelos jornais no dia anterior. Em 2004, o saudoso Muíbo César Cury, o então mais antigo funcionário da Rádio Bandeirantes, participa do programa Memória de Milton Parron. Muíbo reproduz a abertura do matutino líder de audiência do dial paulistano por 2 décadas e lembra da fase em que acumulou os papéis do nordestino e do negro. E aqui está para vocês as broncas e os afanos do dia, porque já vai começar a ronda das delegacias. Patrulha Bandeirantes contava ainda com utilidade pública e com a busca de desaparecidos. O narrador titular foi Leonardo de Castro. Na interpretação dos personagens, merecem destaque Ronaldo Batista e Muíbo César Cury, que assumia o comando do programa nas férias de Castro. Dentro de alguns instantes vamos entrar em contato com a Patrulha Bandeirantes, um serviço público da mais popular emissora paulista, prestigiado pela Orniex, que fabrica a cera ODD. Atenção, plantão central, Patrulha Bandeirantes chamando em nome da Orniex. Vamos iniciar nossa ronda de hoje. Os sons de tiros, batidas de carros, gritos e de tudo o que dava clima às histórias radiofonizadas pelo Patrulha Bandeirantes permanecem no ar até 1974. Lançado e idealizado por Clodoaldo José, que mais tarde se torna diretor artístico da Rádio Bandeirantes, o Patrulha chega a ter sua versão televisiva. Em 13 de maio de 1967, entra no ar na TV Bandeirantes, no dia da inauguração da emissora. A concorrência com a televisão leva o rádio a uma programação mais econômica. O elenco de radioteatro se torna reduzido e passagens curiosas ganham espaço, como essa contada pelo apresentador do Jornal Gente, Salomão Esper. O Zezinho Cutro era um moço que fazia as apresentações do radioteatro da Bandeirantes, né? E ele tinha uma voz fina, né? Pequena, e ele era incumbido de fazer todas as vozes de crianças, seja de meninos como de meninas, né? Mas como o elenco não era tão grande, a Patrulha Bandeirantes apresentava lá um facínora da favela, bravo, violento, que ia meter o pé na porta do barraco para derrubar e se vingar de uma pessoa que estava lá dentro. E na hora que foi descrita a figura do facínora, se esperava uma voz tonitruante, e o Zezinho Cutro entrou e disse: "Abre essa porta, seu vagabundo, eu arrebento já isso aqui." Patrulha Bandeirantes marcou época e ainda faz escola no rádio brasileiro. Ficou curioso para saber como o antigo programa poderia representar um fato policial nos dias de hoje? Então ouça isso. Muito bem, agora nós pegamos um roteiro original do dia 17 de dezembro de 1973 do Patrulha Bandeirantes e vamos fazer ao vivo aqui, Salomão Esper, o Francisco Prado, eu e a Silvânia Alves. Então vamos iniciar nossa ronda de hoje. Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime. Hoje, exatamente na data de hoje, será realizado o julgamento de Maria Luísa de Lima, que vinha sendo aguardado com muita expectativa na cidade paulista de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Foi no dia 6 de janeiro deste ano corrente que o crime aconteceu no município de Lavrinhas, pacata cidade situada a 7 quilômetros de Cruzeiro. Apuraram as autoridades que o menor, de 15 anos de idade, o rapaz chamado ACL,
Por causa do falecimento de seus pais, foi residir com os tios, que eram Onofre Teodoro de Lima e Maria Luísa de Lima. E nem havia passado algum tempo, a tia e o sobrinho começaram a manter um romance proibido, inclusive com relações íntimas, concluindo ambos que... Tá um inferno essa minha vida, entende? Eu não tô mesmo aguentando mais. E você acha que tá bom pra mim, acha? Pois não tá. Eu ando que não posso nem ver a cara do tio Onofre na minha frente. No que eu olho pra ele, nem sei o que pensar, nem sei o que dizer. O diabo mesmo é que eu gosto de você, só de você. É por te amar que eu não tô mais suportando sequer a presença do meu marido. Nem gosto que ele me toque. E você acha que eu gosto, Maria Luísa? E que raiva que eu tenho quando perto do tio eu tenho que te chamar de senhora, de tia. Você me conhece. Teu tio tá velho, ranzinza, rabugento. Quando não dá, dele de implicante também. Quer saber de uma coisa? O Onofre é um obstáculo muito grande pro nosso amor, querido. E pensa você que eu não sei que é, Maria Luísa? Claro que sei! Mas e se a gente desse um jeito, hein? Jeito tem que eu sei. Só era preciso de um pouco de coragem, nossa. E arquitetaram o plano. A 6 de janeiro, quando Onofre dormia, o sobrinho entrou no seu quarto, cuja porta fora premeditadamente aberta por Maria Luísa e desferiu 8 machadadas no crânio do tio. Amarrou a tia apaixonada no banheiro e prometeu a um dos filhos de Onofre e Maria Luísa, que havia também presenciado toda a cena, uma bicicleta, para que ele ficasse quieto. Em seguida, o assassino compareceu à delegacia de Lavrinhas e contou-nos que... Eram 5 homens, doutor. Eles invadiram a casa, mataram o tio Onofre e amarraram minha tia Maria Luísa no banheiro de casa. Não acreditando muito na história do rapaz, acabamos investigando e resolvemos dar um aperto no sobrinho. Foi assim que o pivete assassino abriu o jogo, caindo em contradições. Tratamos de prendê-lo juntamente com o filho de Maria Luísa, o menor JLL, e os dois foram sindicados. Maria Luísa foi recolhida à prisão. Face aos controvertidos pontos existentes no processo, o julgamento de hoje está apaixonando a população das cidades de Lavrinhas e Cruzeiro. Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime. É isso, foi o nosso Interferência. A última vez que eu fiz isso na vida foi na faculdade. Tá vendo que bacana? Lembrou o antigo Patrulha Bandeirantes, Salomão? Lembrou. Mas olha, se você me permite, Marcelo, a propósito da atuação do Zezinho Cútulo, eu sempre que me encontro com ele, nós nos abraçamos, e ele parece até aparentemente contrafeito, que gosta pelo menos das lembranças da sua atuação. O Zezinho tinha essa voz, né, que o permitia interpretar meninos e meninas, mas com uma perfeição extraordinária. Pra você ter uma ideia, ele era daquele elenco reduzido que, se fosse chamado para gravar um jingle com voz de criança, sabia muito bem fazer, como fazia o Zezinho Cútulo. A minha mãezinha hoje fez pudim, que deliciosa sobremesa para mim. Que pudim gostoso, nunca vi igual. A mamãe só faz em casa pudim Amaral. E de repente tem que fazer o Facínora. O Facínora, o bandido que subia o morro da favela. Só dava tempo de puxar o ar e trocar de voz. Então é isso, agora todo primeiro sábado do mês, uma Interferência, nós vamos relembrar de um programa da Rádio Bandeirantes e vamos interpretar ao vivo, né? Reconstituir, na verdade, o programa, não com a mesma qualidade dos originais, mas uma homenagem, claro. Uma homenagem a eles. Então muito obrigado ao Salomão, que atrasou um compromisso para ficar aqui com a gente. Muito obrigado, Francisco Prado, que ficou estudando essa meia hora. Gostou da experiência, Chico? Gostei, mas foi um não é prazer. Brincadeira. Moíbo Curi, Leonardo de Castro, Ronaldo Batista, locutor, comentarista, José, apresentador, criador, né? Zezinho Cútulo, Odair Batista, às vezes, Lídia Sabelli e gente escrevendo como Cardoso Silva, Talma de Oliveira. Esse texto foi do Cardoso Silva, esse que nós lemos aqui. Então. A Denise Corrochano já mandou mensagem comentando: adorei a volta da dupla dinâmica e ouvindo a voz do querido Salomão Esper fica ainda muito mais especial o programa. Parabéns. Muito obrigado pra vocês. Obrigada. Né? Valeu, gente. Obrigada, já gente. sabem, primeiro sábado do mês, todo mundo aqui colaborando. De volta.
Nós vamos fazer uma paradinha e nós voltamos já com o Você é Curioso. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O Você é Curioso está de volta. Nós vamos entrar agora no mundo digital. César Monteiro, consultor de tecnologia da Rádio Bandeirantes, conta uma descoberta da internet para você. Você viu a briga do gordinho no YouTube? Com apenas 16 anos, o australiano Casey Heinz tornou-se celebridade na internet. Tudo graças a um vídeo de 40 segundos em que ele aparece sendo agredido dentro de uma escola por outro garoto da mesma idade. Com o perfil clássico das vítimas de bullying por ser gordinho, Casey é filmado tomando os supapos até que decide partir para o ataque. Ele agarra, deixa o outro garoto de ponta cabeça e o lança ao chão. O golpe lembra movimento semelhante executado pelo personagem Zangief, o lutador soviético corpulento do jogo Street Fighter. Um passo para a celebridade, Casey ficou conhecido como Kid Zangief, e seu vídeo foi visto milhões de vezes no YouTube. Todo esse agito em absoluto não responde-se violência, se responde com violência. Essa é a regra do mundo. Se queres que te poupem, poupe os outros. Mas lava a alma ver Casey em ação. E nem precisa procurar muito. Deu origem a centenas de vídeos tirando uma casquinha da fama do garoto. Você é curioso? Pegue o link para uma dessas versões que até parece um videogame. O endereço você encontra em nosso site, radiobandeirantes.com.br. Eu, como ex-gordinho que sofreu todo tipo de sacanagem na escola, né? No tempo ainda que bullying não se chamava bullying, né? Nossa, eu me senti vingado pelo Zangief, ali, o menininho. Nossa, não é o que tem que ser feito, mas olha... Não é certo, não é, mas você tem uma sensação... Nossa, o que eu sofri, eu sei o que esse menino passou. Aí depois assisti a entrevista dele para um canal australiano. Olha, fiquei emocionado com a declaração do menino. Fiquei emocionado. E é pra que acabasse com essa história, né, do bullying. Sempre existiu, né? Só não tinha esse nome. Tem recebido uma atenção maior, né? Porque tá piorando, né, Silvana? Com essa coisa das mídias sociais. Não, com Twitter, Facebook, essas coisas, é muito fácil você agredir a pessoa abre lá, tá na página dela um xingamento e que vai pra todos... Contra professores também, os professores também são vítimas também. Sem dúvida. E eu tô recebendo aqui, quero fazer um convite, lançamento no dia 5 de abril, às 19 horas, na FENAC Paulista, o livro Os Visionários, Homens que Mudaram o Mundo através da Tecnologia. Então são perfis, né, dos homens aí que ajudaram a internet a ser o que é, né? Então você vai encontrar, vou citar só alguns aqui, é que a lista é enorme, mas George Lucas, Steve Jobs, Michael Dell, Bill Gates, Akio Morita, Arthur Clarke, e uma lista enorme. O livro do Orlando Barroso vai ser nosso entrevistado a semana que vem, mas você já pode se adiantar prestigiar a noite de autógrafos no dia 5 de abril, às 19 horas, na FENAC da Avenida Paulista. Os Visionários, Homens que Mudaram o Mundo através da Tecnologia. Então tá dado o recado. Cuidado com as traças no computador, hein? Só uma brincadeira. A novidade é que os sebos também estão vendendo seus livros pela internet. É o tema da reportagem de Lídia Félix. Encontrar um exemplar da primeira edição de Os Sertões de Euclides da Cunha poderia demorar uma vida. Afinal, é possível que uma obra de 1902 já tenha sido comida pelas traças, esteja esquecida em alguma biblioteca, museu ou faça parte de algum acervo pessoal. Mas, acreditem, uma dessas obras está à venda em um sebo do Rio de Janeiro por R$ 2.900. A busca foi mais rápida do que você pode imaginar. Em pouco menos de 5 minutos, navegando pelo site Estante Virtual, foram encontrados mais de 1.000 exemplares do clássico de diversos períodos. Há 5 anos, André Garcia teve a ideia de reunir em uma única página mais de 1.850 sebos de todo o país, após uma busca frustrada.
Eu montei a estante porque justamente quando eu tive que entrar, eu não me adaptei comprando os livros para um mestrado que eu tava fazendo e me deram a ideia de ir no sebo. Vai no sebo, tenta achar no sebo. Eu nunca... E aí fui lá no primeiro, segundo, terceiro sebo e achei a forma de procurar livros neles muito rudimentar. Via de regra, não achava os livros que eu queria. Eu vi que o sebo era muito um lugar para você ir e ver o que ele tem lá e se adequar ao que ele tem lá e nunca chegar com um livro em mente, porque dificilmente ele ia ter aquele livro que você queria específico. Fui na internet, aí achei essa meia dúzia de sebos só, né? Me chamou a atenção como eram poucos e aí surgiu a ideia de montar um portal. Os sebos pagam uma taxa mensal para catalogarem os livros no estante virtual, que tem um sistema de busca avançada. Quando os clientes compram os exemplares pelo portal, as lojas são avisadas e enviam o livro pelo correio. Por mês, são vendidas em média 150 mil publicações. O preço de mercado dos livros usados é metade do cobrado pelas livrarias. E com a união dos sebos, os valores diminuem ainda mais, por causa da concorrência. Um dos estabelecimentos cadastrados no site é o Red Star, localizado no centro da capital paulista. O gerente Carlos Alberto diz que a loja tem 70 mil volumes e garante que a internet só veio para ajudar. Ainda tem muito cliente que não se desfaz, vamos dizer, de ir ao sebo, a fazer a pesquisa mesmo, ele procurar. A internet só facilitou assim para clientes fora, no caso aqui de São Paulo. Então nós atendemos clientes do Brasil inteiro, através da internet. O cliente, vamos dizer, de loja física mesmo, esse praticamente não mudou. Há mais de 4 décadas, o seu Messias abriu uma loja de livros usados em São Paulo. Mesmo com tanta tradição, ele não foi resistente à era digital. Aos 70 anos, Messias criou o próprio site para ampliar as vendas de um acervo de mais de 150 mil exemplares. E costuma dar preferência aos internautas, que respondem por 40% das vendas. Chegou o produto, meus funcionários separam para a loja física e para a loja virtual. Para a loja virtual eu procuro colocar para o site, eu procuro colocar o melhor estado possível, porque eu vendo para o Brasil todo, para evitar reclamação de cliente que o livro chegou em estado precário, que as páginas estão rasuradas, que é isso, que é aquilo. Então os produtos do site são de primeira qualidade. Brandão compra, vende e lê livros antigos há mais de 60 anos e não pensa como seu Messias. Apesar de fazer parte do e-commerce dos sebos e reconhecer que as vendas aumentaram, ele atenta para o outro lado e teme que um dia as lojas fechem as portas. A venda pela internet é uma venda fria. Você só vende aquilo que o cliente busca. E quando você vem à loja, não só aqui no meu sebo, ou qualquer outra livraria, ou qualquer outro sebo, você acaba descobrindo outras coisas que você jamais pensaria em achar. A outra coisa, aquele contato com os amigos, com outros clientes, que você começa a fazer um rol de amizades, alguns saraus, né? Que a gente tinha aqui, então acabou esse prazer. Verdadeiro ou farsa? Atenção internauta, né? Ontem, dia da mentira, 1º de abril, aumentam as chances de você cair numa pegadinha, como conta o Gilmar Lopes. A Google anunciou o Gmail Autopilot, um software que responderia às mensagens no lugar do usuário. Com esse novo lançamento, você poderia enviar e-mails em datas pré-agendadas, inclusive para o passado. Será que isso é verdadeiro ou farsa? Esse tá fácil demais, é claro que é farsa. Ainda mais tão perto do dia 1º de abril. Essa foi uma das muitas pegadinhas criadas pelo Google para comemorar o Dia da Mentira. Todo ano é assim. Na internet, muitas empresas sérias aproveitam o 1º de abril para criarem mentirinhas em seus sites. Um exemplo é o jornal britânico The Guardian, que anunciou em um Dia da Mentira que tanto a sua versão impressa quanto a online iriam acabar. A partir de então, dizia a reportagem, todas as notícias seriam mostradas apenas no Twitter. A Toshiba também entrou na brincadeira do 1º de abril e lançou o PetBook Canine. Esse notebook teria sido desenvolvido especialmente para cãezinhos e seria feito todo em couro 100% digerível. O falso notebook para cachorro até viria equipado com um leitor de patas para aumentar a segurança.
A montadora de veículos City lançou de mentirinha o City Ibiza Aerotonto. Segundo a empresa, o carro teria uma hélice no teto e seria capaz de captar energia do vento para levá-la para o motor. Não duvido nada se daqui a algum tempo essas histórias surgirem em minha caixa de entrada como sendo verdadeiras, mas por enquanto elas são verdadeiras farsas. E você quer saber se o que rola na internet é verdadeiro ou farsa? Então entre no www.e-farsas.com. Essa semana o Gilmar teve muito assunto, né? E Gilmar, você já deve conhecer, mas existe um museu de pegadinhas virtual, né, que eles vão listando essas coisas que o Gilmar conta aqui. E isso é um dos destaques do blog do Curioso dessa semana, www.guiadoscuriosos.com.br/blog. Então eles deram até esse museu de pegadinhas aí uma lista dos 100 maiores trotes da história, né, justamente de 1º de abril. No blog a gente colocou algumas, mas tem o link para você entrar. E tem um outro assunto que o nosso ouvinte gosta muito, Silvana, da história dos refrigerantes, né? História do Guaraná Jesus, Gengibirra, tá lá no blog também. E se você lembrar de mais alguma história, conhecer, tem a parte de comentários, você escreve pra gente aumentar o número, né, de refrigerantes, ou pode comentar todas as matérias que você lê. Lá você pode fazer também na parte de comentários. Hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas curiosas que você precisa saber sobre a atriz inglesa Elizabeth Taylor, falecida em 23 de março passado, aos 79 anos. 67 por Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Marcelo, hoje nós estamos com alguns convidados muito especiais aqui no estúdio, né? Acompanhando o programa Você é Curioso, estamos recebendo alunos da 9ª turma da Rádio TV Noite da Universidade Unimonte, a Marcela da Silva Nogueira, o Rafael Nascimento dos Anjos, Carolina Marques Cajaíba Falcão, o Wellington César de Paiva e também a Carolina Almeida Ortega, né, Marcelo? Estão aqui acompanhando o programa com a gente nem conseguiu brigar, né? Geralmente no intervalo a gente fica discutindo, brigando, né? A gente está maneirando aqui, a gente não se fala, mas não estamos brigando hoje. O professor... Visita, a gente está disfarçando. Ter modos, né? O professor Dr. João Batista de Jesus Félix comenta daqui do bullying, que ninguém comenta aqui na cena de revide do menino Godinho, é que ele poderia ter arrebentado a coluna do seu agressor, o que seria lamentável. Após a agressão, o rapaz magro sai todo moído. Não dá para apoiar, embora se possa entender a reação do Godinho. É isso mesmo, viu, professor? Foi extremamente violento, e violência gera violência, né? Sim. O Marcos Luiz... E levou uns tapas na cara, né? Que não é para defender, mas o que o outro provocou foi uma coisa fora do normal. O Marcos Luiz de Guarulhos pede um abraço para a família Damásio, em especial a dona Nolite, em Aracaju. Então, abraço. A gente leu aqui hoje a participação do Gabriel Damásio. Isso, ele mandou Kim Barreiros. Isso, ele está pedindo um alô pro pessoal de Sergipe. O Paulo Rogério Bastos Costa, participando do teste do dia, e conta que essa música, A Grande Valsa Brilhante, foi muito utilizada como trilha sonora de desenhos do Pernalonga. Uma das mais doces lembranças da minha infância foi justamente assistir aos desenhos do Pernalonga. No começo dos anos 70, eu passava no sábado pela manhã, e chupando laranja lima com o meu pai. Esta música imediatamente lembrou essa minha passagem da infância com meu pai agora, e eu e meu pai estamos ouvindo o programa, lembrando destes tempos de quando eu era criança. Você pode mandar um abraço pro meu pai para eu poder agradecê-lo? Então um abraço, só que ele não colocou o nome do pai, é o pai do Paulo Rogério Bastos Costa. Então um abração pro senhor Paulo, que é de Taubaté, e ao pai dele também. Vamos ver aqui. Quem que é essa? Antônio Mir. O Mir estava falando da estação espacial. Ele tem. Que ele tem, né? Do Playmobil. O que é essa daqui? O Queen Barreiros. É a musa inspiradora do Borat. Tem a capa de um LP do Queen, que é o Borat em pessoa. Vamos ver aqui outros e-mails recebidos. O Fábio Costa. Estou numa viagem nostálgica ao ouvir o Alessandro Tanner falar sobre Playmobil. Me lembro do castelo medieval que eu ganhei quando eu tinha 6 anos de idade. Ai, que saudade. A Lilian Garbin. Meus queridos, hoje é dia da consciência do autismo, nós falamos bastante sobre isso nessa semana, né, Lilian? Esse dia foi criado para as pessoas terem mais informações sobre esta síndrome. As 7 maravilhas do mundo são iluminadas de azul, e em São Paulo a Ponte Estaiada. O Monumento às Bandeiras também está iluminado de azul. A Lilian tem um filho, o Miguel, que é autista, e ele adora marcas de carro. Olha que bacana. Então um beijão pra Lília e pro filhinho dela também. Tem mais e-mails. Marcelo,
Manda um abraço pra mim, um alô pra minha esposa Maria Helena Seba, quem pede é o Pedro Seba Júnior, então um beijo pros dois. Maria Helena, avisa seu marido que ele errou o teste do dia. Ele errou, tá vendo? Quando eu falo você não gosta, né? Agora falou você, né? Pra ele. Tá bom. Dica pro teste do qual dia. é o nome dele? Pedro? Pedro Seba Júnior. Pedro, lembra uma bebida alcoólica. Olha, tem outra dica aqui da Lígia Cardoso. A Lígia Cardoso aqui de São Paulo. Se eu estiver certa na resposta, acrescento essa dica. Nome do compositor, lembro de um pássaro que deixa seus ovos nos ninhos dos outros para que sejam criados pelos pais adotivos. Tá. Ou também aquele cunhado que vai no churrasco e não leva comida, só fica comendo. O Henrique Sauer, de Santana de Parnaíba. Adorei a ideia, sensacional a ideia de rever antigos programas da Bandeirantes. Pena que seja apenas uma vez por mês, parabéns. Outra coisa. Dá muito trabalho, viu, gente? Salomão Esper deveria ser uma presença obrigatória em todos os programas. Seria um trio parada dura aqui no Você é Curioso. A gente já convidou ele que tá difícil negociar. Então daqui a pouquinho lemos mais, certo? Certo, nós vamos para o intervalo e nós voltamos já com os especialistas. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é curioso está de volta. Ainda dá tempo de participar do nosso teste do dia. Quem é o autor de Grande Valsa Brilhante? Agora sem dicas, né, Marcelão? Sem dicas, vamos lá. A primeira, você já falou, a segunda também? 99. Chega. Se você sabe, eu quero arriscar um palpite, ligue para o 3743-8040 ramal 4, o fax é o 3131-3637, o e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do livro Guia dos Crossos Brasil, do Marcelo Duarte. Falei, é versão atualizada, já com a eleição da presidente Dilma Rousseff, atualizadíssimo. E vamos perguntar agora para quem entende mesmo do assunto. Os especialistas. Todos os meses escolhemos um tema e um especialista que responde a perguntas enviadas pelos ouvintes. O tema de abril é Oriente Médio. O especialista do mês é o professor Nelson Bazik Olick, geógrafo pela USP e um dos editores do jornal Mundo Geografia e Política Internacional. Nelson Bazik é ainda professor convidado da PUC São Paulo e autor de livros ligados à geopolítica. A ouvinte Maria Helena Pires, de Guarulhos, São Paulo, quer saber: na hora de dar as notícias, vocês da rádio falam sempre em faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza e por que ela tem esse nome? O professor Nelson Bazik Olick responde. A faixa de Gaza é uma estreita faixa, esse nome faixa mesmo, é uma estreita faixa junto ao Mediterrâneo, mais ou menos nos limites entre a Ásia e a África. São cerca de 45 quilômetros de faixa litorânea do Mediterrâneo, entre o Egito, mais especificamente a Península do Sinai, e o litoral mediterrâneo de Israel. Mas o mais importante é lembrar que a faixa de Gaza é muito pequenininha, ela tem 360 quilômetros quadrados. O que é isso? Vamos pegar um exemplo para comparar com o Brasil. O estado de Sergipe é o menor estado brasileiro, ele tem cerca de 21 mil quilômetros quadrados. A faixa de Gaza tem 360 quilômetros quadrados. Ela é muito pequenininha. Só para ter uma ideia, de norte a sul, ela tem pouco mais do que uma maratona. A maratona tem 41 mil e poucos metros, e a faixa de Gaza, no sentido norte e sul, do extremo norte e extremo sul, tem 45 quilômetros. No sentido leste-oeste, a largura máxima é 14 quilômetros, é menos do que uma São Silvestre, que é 15 quilômetros. É um pedaço de terra entre a Península Sinai, isto é, o Egito e Israel. Como é que surgiu esse nome? Aí um monte de controvérsias a esse respeito. Ela se referia, por exemplo, para os cananeus, isso 3 mil anos antes de Cristo, se referia à palavra fortaleza. Para eles era o representante de fortaleza porque era uma cidade murada. Pelos persas era chamada de Azarote, que significava mais ou menos algo como tesouro. E os árabes, um pouco mais recentemente, não tão recentemente, mas imagino alguma coisa em vários séculos atrás, deram esse nome em homenagem a um tetravô de Maomé. Maomé, o grande profeta do mundo islâmico. O senhor aí chamava Hassem Ben Abed Manaf. Então, foi por conta disso, e por ter morrido lá, é que acabou se dando o nome de Gaza para essa região. Obviamente, eu falei a palavra esse nome que a gente fala hoje não tem uma referência direta ao nome, mas tem alguma coisa a ver com isso, porque o nome original seria Gazaat, daí vem o Gaza, Hashem,
Isto, o lugar onde Hashem morreu. Não é uma região que foi foco de disputa há muito tempo. Por exemplo, ela foi cercada durante a época das Cruzadas, ela foi cercada também na época de Alexandre, o rei da Macedônia, o grande conquistador, e até a Primeira Guerra Mundial essa região esteve sob o controle do Império Otomano. Em seguida, ela passou, como toda a Palestina, a faixa de Gaza pertence à região conhecida como Palestina, passou para o Império Britânico. Em 1947, a ONU fez um projeto de partilha da Palestina entre um Estado árabe e um Estado judeu, e isso ficaria, em parte, para o Estado árabe da Palestina, um pedacinho para o Estado judeu. Mas em 1948 e 49, uma guerra entre palestinos e árabes em geral e israelenses, e aí esse pedaço, quando se fez o armistício, ficou de posse do Egito. Em 1967, a região da faixa de Gaza foi ocupada por Israel na Guerra dos 6 Dias. E em 2005, quando o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, por uma decisão unilateral do governo israelense, eles se retiraram. Havia poucos colonos israelenses, alguma coisa de 6 mil, 7 mil colonos israelenses naquela região que tinha sido conquistada em 1967, e cerca de 1,5 milhão de palestinos. Hoje, essa região está sob o controle palestino, mais especificamente por um grupo palestino, um grupo chamado Hamas. Inclusive, no final de 2008, especialmente no começo de 2009, um conflito entre o grupo Hamas e Israel, que fez milhares de vítimas na região. Isto é a faixa de Gaza. Muito bem, olha, uma aula, verdadeira aula aqui para entender a faixa de Gaza. Você pode continuar enviando perguntas para o mês de abril, né, por soukurioso@band.com.br com o tema Oriente Médio. E já avisamos que o tema escolhido para maio é o Campeonato Brasileiro de Futebol. Curiosidades sobre a história do Campeonato Brasileiro de Futebol, também no soukurioso@band.com.br. Mas temos aí mais algumas semanas com o Oriente Médio. Escreva pra gente. E agora é hora de apagar as luzes, ligar o projetor. É o Naftelinha com Silvânia Alves chegando. Naftelinha. A ouvinte Regina Blasquez quer saber o nome e quem canta a música da abertura do filme Amor Sem Escalas, Up in the Air, estrelado pelo George Clooney. Regina, bom dia. A música é This Land Is Your Land, de Woody Guthrie. Esta é a versão original. Na trilha sonora do filme Amor Sem Escalas, This Land Is Your Land é cantada por Sharon Jones e The Dap Kings. Vamos ouvir. This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. Essa foi fácil, viu, Marcelo? Quem que lembra a Sharon Jones? Mas, Regina, esse quadro aqui é pra lembrar dos filmes de 50 anos atrás, não de 5 semanas atrás. Ah, não. Perguntar coisa mais difícil. Não, mas tem que perguntar coisa mais difícil pra Silvânia. Põe mais um pouquinho, Fabiano, da Sharon Jones cantando. Quem que te lembra? Não, a outra gravação, a 20. This land is your land. This land is my land. Ah, deixa eu ver. Sharon Jones? Também, né? Mas é a Amy Winehouse, não é? O mesmo balanço? Essa gravação da Sharon Jones, a gravação é antiga, tá? O filme é novo, mas essa gravação é bem antiga. Não, tá provocando a Regina, escreve sempre pra gente aqui. Olha, mas eu continuo precisando de ajuda para descobrir o nome do filme. Nós falamos aqui há um tempo atrás do Ricardo, que está no Japão. O filme que passava na sessão da tarde, que ele não se lembra o nome, é um filme da década de 70. E era a história de uma moça americana que estava num romance entre dois rapazes. E quando ela beijava o rapaz, que era o certo, né? Que o destino tinha separado para ela, o sapato dela saía do pé. Ia parar do lado dela. Não consegui ainda achar esse filme, então eu peço ajuda. É a moça Sou do sapato curioso. Vermelho? Não é. soukurioso@band.com.br. Olha, eu nunca pensei que fosse receber tanto pedido de filme, viu? Pro Naftelinha, Marcelo. Uma vez por semana a gente vai tentando atender a todos aí, mas tá difícil. E uns são muito complicados, mas vamos em frente. Bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos já conversando com um especialista em segurança da informação. Ele sabe, se você está mentindo, ele pega você no pulo. Nós voltamos já. As I was walking, now they tried to stop me.
Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso. Nós vamos conversar agora com Wanderson Castilho, especialista em segurança da informação, perito em crimes virtuais. Ele é diretor da Enet Security, autor do Manual do Detetive Virtual e tem uma ficha de trabalhos enorme aqui. E agora, ele também está trazendo para o Brasil um programa de computador que capta variações quando o indivíduo mente. Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Wanderson, a Silvana estava meio preocupada, né? Porque ela falou assim, nossa, eu agora, né? Vou falar qualquer coisa aqui, o Wanderson vai me pegar no pulo. Só que ele tá no rádio, você não vai conseguir. Não vai, mas você podia me ajudar, Wanderson, para ver se a Silvânia vai falar alguma mentira aqui? O tom de voz diz muito também. O que vai mudar no rosto dela? Mas, viu, Marcelo? Silvana, não se preocupe, não, porque todos nós somos mentirosos, tá? Em média, uma pessoa normal, sem patologia, sem nenhuma doença, mente 3 vezes a cada 10 minutos. Então, o Marcelo, nós todos estamos incluídos com isso. Então, é super normal. Na verdade, a mentira, ela é necessária, pelas mentiras sociais e tudo. Nossa sobrevivência, desde o nosso primórdio até agora, foi devido à mentira, também um dos outros pontos. Então, não se preocupe, não fique, pessoal, sou diferente. Não, é igual. Ontem era o dia de todo o ser humano, né, o dia da mentira. Mas o cérebro, ele trabalha da seguinte forma, ele não trabalha com a negação, ele não nega, ele não sabe negar. Então, quando você está mentindo, você está negando a verdade. Em algum ponto da sua expressão facial, e varia de pessoa para pessoa, ele te denuncia de uma mentira. Como, por exemplo, eu vou contar onde fecho os olhos numa piscada muito mais prolongada. O cérebro não quer ver aquela mentira contada. Outros pontos são alguém está mentindo para você e começa a morder os lábios no final daquela mentira, ou passa a mão nos lábios como se fosse para limpar. Aquilo como se o cérebro quisesse tapar a boca para não dizer aquela mentira. E esses sinais valem para qualquer pessoa? Qualquer pessoa tem esse tipo de reação? É o comportamento humano. Então é difícil ser seu amigo, né, Wanderson? Porque você vai falar, né? Bom dia, você já, esse daí não tá querendo desejar. Ele deu uma mordidinha no lá, bom dia, tá querendo meu mal. Tudo falso. Pelo contrário, viu? Eu acho que eu aceito as mentiras muito mais do que a maioria das outras pessoas, porque eu sei que é a necessidade. Veja, eu estava fazendo um teste com uma moça que trabalha no banco, e aí eu pedi para que ela contasse 5 fatos relevantes da vida dela, sendo que 3 desses fatos eram realmente verdadeiros e 2 criados, ou seja, mentirosos. E ela começou a contar, daí ela falou do relacionamento dela, que o noivo tinha sido casado. Aí eu falei, olha, da forma que não você colocou aqui, eu peguei e repassei que eu estava filmando, falei que parece que você piscou os olhos muito mais prolongadamente do que normalmente você faz. Provavelmente o seu noivo nunca foi casado. Ela, é verdade, ele teve um filho, mas ele não foi casado mesmo. E aí ela também falou, olha, eu gosto muito do que eu faço. E aí eu falei, olha, aqui, porque eu já tinha pego as 2 mentiras. Eu falei, eu acredito que você pensa que você falou a verdade, mas a sua expressão mostrou outra. Ela, como? Não, eu gosto do que eu faço. Eu falei, não. Veja, quando você falou que gosta do que você faz, a expressão que você fez foi uma expressão de tristeza. Você pode ser uma excelente profissional que executa todas as suas funções certas, mas eu tenho certeza que você não quer pro resto da sua vida ficar vendendo seguros dentro desse banco. É verdade ou não é? E aí Wanderson, oi. A gente costuma dizer, né, que uma mentira que é repetida muitas vezes vira uma verdade. Um mentiroso que repete muito, né? Por exemplo, essa moça que você entrevistou, se ela contasse isso muito, o cérebro dela numa hora não ia acreditar nisso, e ao ser questionada por você, ela poderia passar a impressão de que já era uma verdade? Na verdade, ela achava que fosse uma verdade, mas o cérebro expressou a emoção que ele sente quando ele se referiu ao trabalho dela. Ela gostaria, na verdade, de ser uma técnica em modas, uma estilista, e não aquilo que ela mesma tinha me falado, ela falou, eu não tinha percebido nisso. Então, uma mentira repetida várias vezes diminui
a acentuação, o vazamento do cérebro, né, que ele vai te denunciar. Você fica menos suscetível a ser detectado. Mas isso não quer dizer que o teu cérebro saiba a verdade. Se você tentar mudar uma pergunta de uma outra forma, colocar numa outra situação, porque virou um script, como se fosse um artista, né? Então ele ficou repetindo tanto, ficou como um político. Quando você vê ele falando né, sobre os planos dele e tudo, já foi gravado várias vezes e foi pego a melhor imagem dele, que passou mais confiança. Mas, na verdade, o cérebro sabe e ele vai passar, sim, esses sinais. Mas isso você precisa conhecer, como é a pessoa... quais são esses pequenos sinais da pessoa habitualmente para compará-los depois ou não? Sim, exatamente. Você está falando a técnica em si. Eu preciso fazer um baseline, ou seja, eu pegar o padrão. Eu começo a analisar o Marcelo numa conversa trivial. Marcelo, como é seu nome completo, a sua idade, ser casado, coisas que você não mentiria normalmente. Não há necessidade da mentira. Por exemplo, uma entrevista de emprego, ok? E eu começo a perguntar coisas triviais. E eu começo a perceber que você pisca no normal, bastante. Pisca bastante. Isso é um fato teu. Você precisa de mais lubrificação, uma coisa assim. Então não quer dizer que você está mentindo. Mas quando você começar a mentir, de repente, esse número de piscadas excessivas vai diminuir, vai parar e você não vai piscar. E pode ser para Silvana, por exemplo, ao contrário. Ela é normal, ela pisca em torno de 10 a 15 vezes por minuto, como qualquer ser humano, e de repente, quando ela começa a contar a mentira, ela começa a piscar excessivamente. É um dos sinais. Eu preciso sim fazer uma comparação de padrão. Isso eu preciso, necessariamente. E esses sinais não são alterados quando você está vivendo um momento de tensão, na própria entrevista de emprego, ou então num depoimento, no caso de um crime, por exemplo? Tem. Ansiedade, ele influencia bastante. Por isso que numa entrevista, por exemplo, de empregos, ou você está sendo questionado sobre um homicídio e você é inocente, nós tentamos fazer com que você abaixe essa ansiedade falando sobre amenidades, te dando um chocolate, você se sinta bem mais abaixando a sua ansiedade. Também, se você tiver tomado algum remédio, algum calmante, ou estiver embriagado, também vai alterar isso. Então nós temos que colocar ele numa situação normal, a qual o teu cérebro, quando estiver mentindo, ele vai denunciar isso, e não por um outro tipo de emoção, por exemplo, a exaltação, né, a ansiedade. Então a gente tem que ir eliminando todas essas emoções e deixar só a emoção a qual você precisa mentir. Porque aí vai te ser denunciado. É uma reação, e a reação é biológica mesmo. Você está andando na calçada e de repente você encontra um cachorro rosnando para você. O teu cérebro automaticamente manda parar tudo. Você não sente nem dor. Se eu te pegar e colocar um alfinete naquele momento ali, você não vai sentir nenhuma dor. Porque ele fala, só tem duas opções agora. Atenção no que você está correndo risco de vida, ou você vai lutar contra esse cachorro, ou você vai sair correndo. E automaticamente ele manda uma adrenalina no corpo, irriga as pernas e os braços para ou lutar ou correr. E você tem que decidir naquele exato momento. Essa é a reação quando você está em risco de vida. Quando você está contando uma mentira, você também está em risco. É um risco moral, ou pode ser até um risco de vida. E essas reações biológicas acontecem da mesma forma. As irrigações do corpo vai mandar porque é um alerta de preservação. Por isso que é possível você identificar se a pessoa está mentindo ou não, ou no momento que ela se coloca em risco. E aí começam certas metodologias que o cérebro, quando está criando, ele precisa de tempo, enquanto que para você lembrar uma verdade é muito mais rápido. Por isso que você pergunta para tua esposa, namorada, você foi naquele lugar lá? O quê? Ele já escutou a conversa, ele está pedindo tempo para pensar e criar mentira. Wanderson, você falou dessa questão de empresas hoje, na hora de contratar, chamam você para analisar até o perfil dos concorrentes, né? A Silvânia falou de crimes. Por curiosidade, alguma vez você já fez esse teste assistindo um debate político, assim? Já. E aí, com o debate político ao vivo, eles são o que são. Eles precisam de tempo para criar, de tempo para relembrar uma verdade. No último nosso debate presidencial, eu conseguia ver, assim, nitidamente, tanto um candidato quanto o outro candidato mentindo. E claro, um sabia, né,
fazia as perguntas exatamente capciosas e a pessoa daí mentia, e se eu paro e dou um frame, assim, mostro para vocês vão perceber que a emoção do qual ele está, né, exprimindo pela expressão facial e a que ele está falando não são coerentes, são completamente distintas. Como, por exemplo, a pessoa fala assim, eu adoro você, e faz com o nariz como se fosse nojo. Essa expressão facial de emoção não condiz com o que você está falando. Se você gosta realmente de mim, você tem que estar aberto e estampado um sorriso no seu rosto, e não uma cara de nojo ou de raiva. Também, eu queria agradecer a entrevista do Wanderson Castilho, diretor da Enet Security. O site é o www.e-netsecurity.com.br. Security termina com Y. Gente, ele está no Twitter também. O Twitter é bem fácil. twitter.com @detetive virtual. Vou repetir o livro, né? Autor do livro Manual do Detetive Virtual também conversou aqui com a gente durante 10 minutos. Ou seja, Wanderson, você mentiu 3 vezes para nós. E nós também. Aí pode ter acontecido isso sim, viu? Muito Bacana. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço. Bom final de semana. Silvânia. Oi, bem. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Eu vou falar o que vai ter depois do intervalo. Acredite se quiser, Deus Zebra e Caçadores da Música Perdida. E muitos e-mails, como o do Walter Luiz Pereira de Oliveira de São Vicente. Muito legal a reprodução do Patrulha Bandeirantes. Nunca tinha ouvido esse programa, só tinha escutado o pessoal aí da rádio falar sobre ele algumas vezes. E o Walter também participa do teste do dia. E você errou, Walter. Tenta de novo. Gente, nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso, está de volta. Depois dessa entrevista, o intervalo ficou aqui, né? A gente pergunta uma coisa pro outro, um morde o lábio, pisca muito. A gente tá achando que um tá mentindo pro outro aqui. Agora a gente não acredita em mais nada. Silvana, você tá mexendo muito no cabelo. Acho que você tá mentindo. Tem alguns sinais, né? Ainda dá tempo de participar do nosso teste do dia. Quem é o autor de Grande Valsa Brilhante? Bom, A gente, Mary... só pra dizer... Então vai. A Mary Galvano Barbosa de Barros Aí. gostou da dica. Mas ela diz que quem gosta de uma bebidinha pode confundir com Brahmans. Brahms. Não é Brahms. Não é a marca, é a bebida. Então tá fora. Vale aquela do passarinho, né? Aquela do passarinho é boa, a dica também. Se você sabe eu quero arriscar um palpite, ligue para o 3743-8040, ramal 4, fax 3131-3637, o e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem o exemplar do livro Guia dos Curiosos Brasil, do Marcelo Duarte. Hora do inacreditável, do inesperado, do imponderável, do inusitado. Acredite se quiser. O ronronar de um gato chamado Smokey atingiu 73 decibéis. Isso é 16 vezes mais alto do que a média de um felino. Uma equipe da faculdade de Northampton, na região central da Inglaterra, utilizou equipamentos de som especiais para gravar o ronronar do gato de 12 anos de idade. A gravação foi enviada para a sede do Guinness Book, o livro dos recordes. Vi dizer que o ronronar do gato tem a mesma potência de um Boeing. Você já pensou? A vizinhança deve adorar esse gato. Né? Se ele ronrona muito, a vizinhança deve adorar o gato. E já que estamos nessa parte animal do programa, o biólogo Guilherme Domenichelli, autor do livro Girafa Tem Torcicolo, conta mais uma curiosidade pra gente. E aí, deu zebra? Os peixes podem morrer afogados? Pode sim. A maioria das espécies de peixes retira o oxigênio da água. Eles realizam esse processo puxando a água pela boca, que passa pelas brânquias, onde é a guelra ali do lado da cabeça, e ali que é retirado o oxigênio. Mas isso pode ser interrompido por uma catástrofe. Por exemplo, milhares de algas microscópicas que se proliferam no mar, deixando inclusive a água esverdeada. Isso acontece quando muita matéria orgânica, esgoto, é lançado no oceano. As algas se alimentam desses dejetos e se multiplicam rapidamente, consumindo o oxigênio, que por consequência mata os peixes afogados, que não podem respirar. Outro peixe que pode morrer afogado é o tubarão. Ele não consegue bombear a água para as brânquias quando está parado.
Por isso ele tem que ficar nadando sempre, mesmo quando está dormindo. Se parar de nadar, ele afunda e morre afogado. Existe ainda outro grupo de peixes, que é diferente desses que retiram o oxigênio da água. São os que respiram fora da água. São os que nós chamamos de peixes pulmonares. Eles têm pulmões. Um exemplo é o pirarucu e a piramboia, peixes da Amazônia. Se esses peixes ficarem presos no fundo, em uma rede ou algo parecido, eles não poderão subir para a superfície e morrerão afogados. Bom, e já que estamos falando de animais, né, teve uma história muito engraçada de uma cobra venenosa que sumiu do zoológico de Bronx, em Nova York, depois foi reencontrada. Mas naquele período em que ela estava sumida, alguém inventou uma conta no Twitter da cobra, que era o Bronx Zoos Cobra, e de repente tinha 200 mil seguidores, que tinha umas coisas muito engraçadas. Então, teve gente que começou teve gente que começou a acompanhar as mensagens da cobra. A cobra escreveu, por exemplo: muita gente se pergunta como pude twittar sem ter acesso a um computador nem dedos. Já ouviu falar de iPhone? Óbvio. Alguém sabe se Rebecca Black vive em Nova York? Estou só perguntando, porque ela era venenosa e queria acabar com a Rebecca Black, que é a Justin Bieber do momento agora. Estou saindo de Wall Street, esses caras me fazem mudar de pele. Então um sujeito criou essa conta no Twitter pra cobra e fez muito sucesso. 200 mil seguidores em pouquíssimo tempo da Bronx Zoos Cobra. Procurando uma música, ele encontra pra você. Chegou a hora de Antônio Mir, autor do livro TV Trash. Atenção, senhores pais. Vem aí mais um campeão de audiência. Os Caçadores da Música Perdida. Quem é que não se lembra de 4-8 Crash, um dos maiores sucessos da cantora e atriz americana Suzy 4, que nasceu em Detroit em 1950? Nosso ouvinte Felipe Francisco Leite, da Vila Hamburguesa, São Paulo, quer saber por que a cantora tem este nome. Felipe, não é porque a banda era formada por 4 irmãos ou por ter 4 músicos. 4 é o verdadeiro sobrenome dela. Isso depois que seu italianíssimo avô paterno resolveu encurtar o sobrenome da família de Quattrocchio para 4. Isso foi um pouco antes de Suzy, ou melhor, Susan K. 4 nascer. Será que ele fez isso porque Quattrocchio significa 4 olhos em italiano? Sucessos como If You Can't Give Me Love, Stumbling In, fizeram mais sucesso na Europa e na Austrália do que nos Estados Unidos, apesar do apoio que ela recebia em seus shows do cantor Alice Cooper. Quando sua popularidade como cantora diminuiu, passou a fazer sucesso em vários papéis como atriz, inclusive participando da série americana Happy Days. Antônio Mir para Os Caçadores da Música Perdida. Solange Maria Milanese Pereira, de Bauru, acompanhando Você é Curioso. Eu amo rádio, em especial a Bandeirantes, e hoje ganhei um presente, a Patrulha Bandeirantes. Não conheci, foi amor à primeira vista, adorei. Se Você é Curioso já era bom, superou. Parabéns. Obrigada, viu, Solange? Ela gostou do novo quadro do programa Interferência. A Cláudia Freitas também comentando o novo quadro. Demais, adorei. E ela nasceu em Cruzeiro, mas ela mora aqui em São Paulo. Vamos ver aqui outros e-mails.
O Claudinei Quaresma de Queiroz, sempre acompanhando o programa todos os sábados. Ele participa do teste, errou. Mas Claudinei. é boa que ele criou, Sebastian Bar. Também não é Sebastian Brahma, Bar também é não é bom. Brahma. Tem gente mandando Brahma. Sebastian Bar é bom. Manda um beijo pra minha esposa Patrícia Gonçalves Brandão, que vai fazer prova da sua pós-graduação. Então, boa sorte, Patrícia. Beijão pra você. Mas, vamos ver outros e-mails. Lenita Verdiane Giorgio. Fiquei emocionada ao ouvir o nome do Ronaldo Batista no novo quadro Você é Curioso. Sou fã dele desde os 12 anos de idade, quando ele fazia a voz do tenente Hipmaster nas aventuras de Rin-Tin-Tin. Ronaldo é até hoje um grande dublador, né? E é um dos primeiros dubladores da TV brasileira e ainda na ativa. Cadê a Cecília Aires também? Ela está comentando o site do Sebo. Ela usa o site para descobrir em que sebo tem um determinado autor ou título. Acho que só que comprar pela internet não tem a mesma graça, não tem todos os livros que tem na loja. Para quem gosta de ler, não há como ir ver no lugar e examinar os livros. Mas para procurar um determinado título ou autor, o site é imbatível. Tem a possibilidade até de pedir para procurar quando não se acha no site. Ela já achou vários. Abraços a quem inventou. É a Cecília Aires, também ouvinte do Você é Curioso. Antes de ir para o intervalo, tem mais aqui. O Regis Clay. Fazia tempo que ele não mandava e-mail. Regis Clay. O autor do Naftelinha. Do Naftelinha. Também comentando a reação do garoto ao bullying. Ele também é um ex-gordinho, o Regis Clay, CDF, de óculos. Nós vamos fundar uma fundação dos ex-gordinhos da escola. Sei que não se deve alimentar a violência. É isso aí, viu, Regis Clay? Adorou a radionovela que nós fizemos aqui, a interpretação do quadro Patrulha Bandeirantes. E manda um beijão pros amores da minha vida, Alcione, e nossa filhotinha Marina, e pro meu tio Toninho. Quer mais? Vamos lá. Roberto Moreira da Fonseca. Esse é ótimo, ele tá em Mauá. Meio-dia eu vou ficar aqui, pode ir lendo. Olha, hoje estou fazendo um bico em uma empresa aqui na Vila Mariana. Estou ouvindo vocês. Foi a minha exigência para aceitar o trabalho. Só viria se me deixasse ouvi-los. Nem vão pagar. Está sendo uma surpresa para o meu novo colega Christian, que está adorando. Opa, obrigada. Acho que conquistamos mais, esperamos, né? Pelo menos que conquistamos tenhamos conquistado mais um ouvinte aí, o Christian, amigo do Roberto Moreira da Fonseca. Outro, vamos ver, o Renato Borba. Oi. Não, é que você ganhou um CD, tô procurando aqui. Já vou falar dele. Renato Borba, estou aqui no Bar do Alemão em Atibaia tomando um delicioso chopinho. Chopinho, boa, chopinho. Tá? Entendeu? Alguém entendeu aí? Chopinho, boa. Então vamos, o que você estava esperando, Marcelo? Você falou que ganhou um CD. Na semana passada você estava lá no Risadaria. Eu falei, Marcelo, sabe quem me mandou um CD essa semana? O Garapava. Olha só. Ele me ligou essa semana pra confirmar. Ele não viu comentando aqui no sábado passado. Ele me ligou perguntando, você recebeu o CD? Recebi sim, Garapava. Você o falou convite assim, continua eu recebi, em pé. mas o Marcelo não. Você falou? Não falei. Da próxima vez eu recebi, o Marcelo não. Então vamos ouvir mais uma música do Garapava. Aqui no Você é Curioso, é o Nananana. A letra que vou fazer não tem nada, só nananã. A letra que vou fazer não tem nada, só nananã. Nananana. Cansei de fazer letra bonita e não vender CD. Cansei de fazer letra bonita e não vender CD. É a letra que pode decorar essa letra, hein? Ele cantou ao vivo, né? Um pedacinho dessa gravação mesmo. Esse negócio de ser vamos para um break, Marcelo? Vamos, né? Então vamos. Uma água, né? Já que degustação curiosa não tem hoje, né? Vamos daqui a pouquinho. Um refrigerantezinho. Então. Daqui a pouquinho, o último bloco do Você é Curioso. Vai vender o meu CD. A letra que vou fazer não tem nada, só nananã. A letra que vou fazer não tem nada, só nananã. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes.
Estamos de volta com o Você é Curioso. E olha, eu tenho que admitir que tá cada vez mais fácil fazer esse programa. Porque assim, ó, o Guilherme faz a parte de bichos, o César Monteiro de tecnologia, o Mier das músicas, o Mofolândia, o Cabreira, agora tem o Gilmar das mentiras, Marcelo Abud de interferência, a Silvânia produz todas as entrevistas. A única coisa que eu fazia era o lado A, lado B. É a única coisa. Aí o que aconteceu? Nós encontramos um colaborador que manda já pronto, o Sadal Honda Kono do Jardim Brasil, São Paulo. E agora você ouve a mesma música em duas versões diferentes. Lado A e lado B. E o Sadal, ele manda já completo, gente. É uma coisa linda. Não é assim que ele manda uma ideia. Ele já escreve... provocando, ele vai ficar mandando toda semana. Mas essa é a ideia. Um dia ele não mandou, ele pediu desculpa, Silvânia. Sadal, não cai nessa não, viu? Começa assim, viu, Sadal? Não cai nessa não. Ó, vou ler. Texto do Sadal, gente. Ele manda direitinho, ó. Beautiful Day, da banda irlandesa U2, foi lançado em 2001 no álbum All That You Can't Leave Behind. O vocalista Bono explica que a música é sobre perder tudo, mas ainda encontrar alegria no que você ainda tem. A música foi um sucesso estrondoso, ganhando 3 prêmios Grammy em 2001, além de aparecer em várias listas de melhores músicas. Este é o nosso lado A. A Orquestra Filarmônica Real de Londres, foi fundada em 1946 pelo maestro Thomas Basham, é conhecida por gravar músicas além do repertório clássico. A orquestra já gravou músicas do Pink Floyd, ABBA, George Michael e R.E.M., além do hino oficial da Copa da UEFA. Em 2005, a Orquestra Filarmônica Real de Londres gravou Beautiful Day. Este é o nosso lado B. Muito obrigado a Sadal Honda Kono e um abração também pro Igor Ventura de São Vicente, que mandou até uma sugestão de lado A, lado B, mas nós já tínhamos feito a sua sugestão, viu, Igor? Muito obrigado. Mas agora o titular é o Sadal, né? O Sadal agora é que manda no quadro. Que o Sadal mandar, a gente põe aqui. Tá bom, então tá bom. Vamos. Sério, o Sadal pediu desculpa okay. Uma semana porque ele não mandou. Vamos para a resposta do teste do dia. Quem é o autor de Grande Valsa Brilhante, Marcelo? Chopin. Chopin. Vem do Chopinho, né? Tá bom, a dica foi Chopin. A bebida alcoólica era Chopin. É bom, Chopin a resposta certa. Nós tivemos 149 participações e os alunos aqui da Unimonte que estão acompanhando o programa escolheram, de alunos da Uni. Escolheram o número 50 para sortearmos aqui. E o número 50 é no e-mail. É a Ana Maria Lucena de Oliveira. Ana Maria Lucena de Oliveira, ela acertou e ela mora aqui em São Paulo. Ela passou um e-mail, nós vamos entrar em contato com ela para pegar o seu endereço e ela vai levar o prêmio de hoje, que é o Guia dos Curiosos Brasil do Marcelo Duarte, certo? Muito bem. Já estou encaminhando aqui para você, Marcelo. Agora você, tem mais roteiro aqui. Você vai ler e-mails, por favor. Tem mais. Tem essa história aqui que você apurou da tailandesa. Vamos ouvir então? Olha, uma tailandesa deixou os jurados de queixo caído num concurso de talentos e ela entrou no palco da versão de um programa de X Factor, que é o American Idol lá da Tailândia, e começou a cantar uma música romântica. Quando ela começou, a plateia foi ao delírio com a voz doce, suave da mocinha. Só que no meio da música, a cantora soltou a voz e aí teve uma surpresa. Vamos ouvir?
ช่วยพูดกันก็รู้ว่าฉันไม่มีความหมายแต่พอที่รู้ว่าคงจะเป็นไปก็ได้ยิ่งนานเท่าไรยิ่ง Esse cara tá fazendo um dueto, né? Mas é uma única pessoa, é que a jovem é transexual, que é muito comum lá, encarado com naturalidade na Tailândia, mas os juízes não sabiam. E aí essa jovem avançou na competição, porque ela é boa tanto cantando, né, com a voz feminina quanto com a masculina. Ela ganhou 3 sim na competição e seguiu adiante. Muito bacana, hein? E-mails. Bernadette Mello, ela manda uma pergunta, ela é de Santo André, talvez você já saiba a resposta, Marcelo. Por que as pessoas costumam dizer dinheiro vivo? Ué, existe dinheiro morto? Existe, que sai de circulação. Ela falou, eu não quero uma aula não, apenas uma explicação. Então fica com essa. Tá bom. O Márcio Perassolo, ele tava brincando do Brahma. Brincando não, ele pensou que a resposta fosse em cima da Brahma dica, mas não era. Chopin, tá legal? Então fica pra próxima. Dinheiro vivo, né, que você também tá ali no momento, né? Não é o dinheiro virtual. Essa também. O Marco Antônio Orsatti é de São José do Rio Preto. Só vocês pra me fazer arrepiar de saudade. Essa música que tocou da Suzy 4 eu ouvi aos 12 anos, não entendia nada, mas era apaixonado por ela. Aliás, o disquinho era um compacto, aqueles miudinhos que tinham só 2 músicas. E ele também adora o Você é Curioso. Muito obrigada pelo seu carinho. O Marcelo Guariento Bertac me socorrendo aqui com o nome do filme do Naftelinha. Já tô guardando aqui para um dos próximos programas, viu, Marcelo? Tá vendo como é fácil fazer? E ele tem 23 anos, aí, Marcelo. Tô provando. E ele sabe, é fácil. Silvana chega, fala, o ouvinte manda e tá não, fácil. Tá vendo? Tem uns que eu não consigo. Eles também não conseguem, por isso, tá difícil, né? Mas então vai ficar para um próximo programa. E talvez no sábado que vem eu já tenho até uma, ou uso essa que agora ele mandou, ou passo pro outro sábado. O Luiz Cláudio Palma. Marcelo, se você já me explicaram, me desculpe, eu quero saber como funciona a definição da data do carnaval e por que é alterada de ano para ano. Então, isso tem no Guia dos Curiosos, tem no né? Guia dos Curiosos. Você entra em guiadoscuriosos.com.br, aí você tem lá o busca, né? Lá no cantinho superior direito você coloca carnaval, ele procura e vai te passar direitinho a explicação. A gente até falou disso aqui, né? Já. Há pouco tempo, justamente na época Falamos do Páscoa carnaval. também, O Luciano... Que a Páscoa e o carnaval tem relação. Então você já entende as duas ali. Por isso que são diferentes a cada ano. O Luciano, de Ribeirão Preto... Manda um abraço pra minha avó que faz 99 anos hoje. Olha que beleza, a dona Ofélia. E o Luciano Filho assim, ela é corintiana, pode? Vamos ter um centenário corintiano, então, né? É o Roberto, ele manda aqui, usando o e-mail do outro, é isso? Ele assinou aqui Roberto e aqui no e-mail tá Luciano. Então é o Roberto que tá mandando. É a avó do Roberto, a dona Ofélia, que é corintiana, fazendo 99 anos. Que beleza, parabéns, obrigada, viu? Bom, você falou da tailandesa, eu quero terminar o programa de hoje com o português. Eu adorei o Kim Barreiros. O nome dele é Joaquim de Magalhães Fernandes Barreiros, nascido em 47. E ele toca acordeão, né? Conhecido por suas letras de duplo sentido, que em Portugal se chama música pimba. Aos 9 anos já tocava bateria no conjunto de seu pai, o Conjunto Alegria, e o seu primeiro disco foi lançado em 1971. E agora, né, nós já tocamos o Aeroporto de Mosquito, agora tem outra que a gente conseguiu pegar ali, né, porque tem... Absorveteiro é ótimo, tira-roupa é ótimo, mas a gente vai com uma apropriada pro horário, a hora que dá fome e tal, que é o Comer, Kim Barreiros. Vou comer, eu vou comer.
Aproveitar e mandar um abração pro Luiz Cláudio, nosso amigo, pessoal da Casa de Portugal. Estive lá no almoço, divertidíssimo, às quintas-feiras, um almoço, um buffet português Bacalhau. na Casa de Portugal, tem de tudo, é muito gostoso, é uma confraria mesmo, todo mundo se conhece, se diverte, come bastante, aquele estilo português. Onde foi a nossa festa do Curioso no ano passado. E fica a dica aí, quem quiser a legítima comida portuguesa, bem servida lá, às quintas-feiras, tem um restaurante, né, no andar de cima, não é? Você tem que pegar o elevador, descer. É o buffet que é na parte de baixo, no primeiro subsolo ali da Casa de Portugal, só às quintas-feiras, a partir do meio-dia. Você é Curioso, teve a coordenação da Camila Matoso, estreando hoje na coordenação aí do programa. A locução foi do Dedé Gomes, montagens e sonorização da Mari Rodera e do Roger Palme, na mesa de som Fabiano Vilas Boas, na central técnico Edson Firmino, a apresentação de Marcelo Duarte e Silvânia Alves. E nós voltamos no próximo sábado, nós estaremos juntos aqui, né, Silvânia? Se Deus quiser. Você não vai inventar nada de... Como se eu ir pra fizesse algum lugar, isso. assim. Tirei uma semana de férias, gente. Uma semana. Deu 2 sábados porque eu saí na quinta-feira. Tirei uma semana. Não, mas peraí. Se saiu na quinta-feira, como é que te tira 2 sábados? Então, saiu na quinta. No final da... 10 dias. 10 dias. Que deu aqui, 10 dias. Porque senão então seria de sábado a sábado. Pra eu Então, poder emendar o domingo aí. Muito bem. 10 dias que eu tinha pendentes. Ainda tenho outros tantos. Vamos lá, gente. Então a Carolina Ercolim já está aqui para comandar o Antenados, né? E nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus e obrigada aos alunos da Unimonte que acompanharam o programa. Você é por... Tchau, gente. Tchau. Aqui a gente termina, mas na semana que vem... Você é curioso? Tem mais.